Então vamos começar a nossa aula hoje, pessoal. E hoje a gente tem só o Alano aqui, o Rodrigo não está bem, e a irmã Andréia, então ela vai fazer assistindo, né? Vou hoje encerrar então a história do cristianismo, mostrar agora a história da Igreja Batista, e aí a gente fecha nossa aula de hoje com a teologia sistemática. Eu vou deixar uma apostila para vocês, é um livro na verdade, para vocês terem um livro de consulta acerca dos temas que a gente vai abordar, porque a gente não vai conseguir aprofundar bastante. E aí, na semana que vem, nossa aula não vai conseguir ser na terça, porque é meu aniversário de casamento. Então, a patroa já pediu para mim organizar, então daí a nossa última aula vai ficar na quinta-feira que vem à noite, tá bom, gente? Aí a gente faz o nosso encerramento na quinta-feira que vem. E aí, se vocês puderem estar no primeiro domingo à noite, para a gente entregar o certificado para vocês, aí a gente entrega o certificado no domingo à noite, tá bom? Como eu estava falando para o Alan também, eu estou preparando um curso para. É um curso de 12 horas de filosofia da religião. Daí, esse curso eu vou dar na segunda quinzena de janeiro, tá bom? Então vai ser um curso de 12 horas, provavelmente a gente vai fazer ele em 3 dias. Penso numa quinta, sexta e sábado de manhã. Aí eu vou fazer ele online também e depois disponibilizar para o pessoal, tá? Aí nesse curso da filosofia da religião eu quero abordar bastante essa questão do marxismo e do marxismo cultural, mas fazendo essa abordagem da filosofia, né? E apresentando o pensamento filosófico. Então vamos orar pelo Rodrigo, orar pelo Igor, né, o filho da Andréia, para que Deus esteja abençoando, guardando os nossos filhos, né? Ora para nós, Alano. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos por mais esse dia, ó Pai. Agradecemos por esse momento de aprendizado, Pai, que o Senhor possa estar em nossos corações e nossa mente para absorver o melhor possível. Pai, pedimos por Rodrigo, pelo nosso filho, nossa colega também, que todos possam estar bem, ó Pai, curados, porque o teu poder, ó Pai, pode tudo, esteja com eles, ó Pai, com todos nós durante essa semana. Nós te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu enviei para vocês lá no grupo o material da semana passada, tá? As 4 aulas. Hoje, esse material aqui eu vou disponibilizar. Esse material um pouco maior, só que ele fica um pouco repetitivo, então eu não vou abordar ele todo hoje, tá? Aqui é só para destacar algumas coisas e mostrar no mapa algumas coisas do desenvolvimento do cristianismo, né? Então, a difusão do cristianismo pelo Império Romano, né? Aqui a gente tem mais ou menos uma ideia desse mapa, né? Que é toda a extensão do Império Romano, né? E o cristianismo ele se difundiu praticamente por toda essa região. No módulo 2, a gente tem uma matéria que se chama História das Missões. E aí eu faço uma abordagem acerca do desenvolvimento missionário de cada apóstolo em cada região. Então aqui eu não consigo fazer essa abordagem porque o conteúdo é muito longo, né? Então a gente teria que ter mais aulas e eu não vou conseguir fazer isso. Mas aqui mais ou menos a gente tem a ideia de aonde a gente se desenvolveu o cristianismo logo no primeiro século, isso aí até o século VI, como nós vimos na semana passada, a igreja medieval. A igreja medieval então se concentrou sempre ao redor do mar Mediterrâneo. E a expansão, por que aconteceu isso, né? O alcance do cristianismo. Nós tínhamos alguns fatores, pelo menos 5 fatores para o cristianismo se desenvolver nessa região. O primeiro deles eram as estradas, as estradas que o Império Romano construiu, a Pax Romana, que impunha militarmente a paz na região. Nós também tivemos também a questão da língua, que era a imposição do grego
nessa região. Então, tudo isso possibilitou o crescimento e a expansão do cristianismo nesse sentido, até porque era um período de paz e tinham boas estradas. Mesmo eles perseguindo os cristãos conseguiam ter circulação em toda a região do Império Romano. Além disso, também nós tínhamos a cultura helenística, que era uma mistura de todas as religiões. Então, a cultura helenística era uma cultura que também possibilitava a pregação do evangelho, que foi mais ou menos aquela a experiência que o apóstolo Paulo tem lá em Atos 15, quando ele prega em Atenas, que é uma cidade toda cheia de ídolos, e ele sobe em um altar ao Deus desconhecido e apresenta então o evangelho. A cultura helenística então era uma cultura aberta a ouvir outra religião. Então isso possibilitava muitas as conversões, porque o povo se convertia à luz do evangelho de Cristo Jesus. E por último, é que a própria perseguição, logo o desencadeamento da perseguição, fez com que os cristãos saíssem de Jerusalém e se espalhassem para todo o mundo antigo. Então, tudo isso era só para mostrar esse aspecto para os irmãos. Esse material vai estar lá, vocês vão poder observar claramente como que foi feito. Isso aqui é só para a gente ter um ponto que eu coloquei que semana passada eu não consegui apresentar para vocês. Em 313 é uma data muito importante, que é o Edito de Milão, quando Constantino então transforma toda a religião cristã em religião estatal, em religião do Império Romano. Então, por conta disso, então houve então essa liberdade de culto e então houve a absorção do Império da Igreja Romana ao cristianismo. E aí se estabeleceu então a Igreja Católica Apostólica Romana. E houve então um sincretismo religioso. Então, a cultura grega se misturou com o Evangelho. Então, Jesus não construiu nenhum templo e nem mandou construir templo. Isso acontece a partir de Constantino. Então houve essa mistura, que até hoje perdura entre nós. O calendário grego, que é o calendário lunar, é diferente do calendário judeu-hebraico, por causa dessa dominação. Então houve essa absorção também pelo cristianismo. Então nós não guardamos o sábado, guardamos o domingo, que é o dia do sol. E o domingo, então, aí vem toda essa doutrina do adventismo que eu vou falar para vocês na semana que vem. Vem essa questão do Natal, né, que eles vão dizer, mas quando a gente percebe na história da igreja, Lutero ele aboliu aquelas coisas que eram perniciosas ao evangelho, mas as coisas que possibilitavam a pregação do evangelho ele não aboliu. Por exemplo, ele não aboliu as homilias, as pregações, ele não aboliu os templos religiosos, só que os templos religiosos protestantes, eles não tinham então todas as imagens para que não pudesse então haver a exploração da fé. Ele concentrou então o evangelho não mais a salvação pela igreja, mas a salvação então pela graça em Cristo por meio do ensino da palavra de Deus. Então, essa junção que a igreja viveu, não viveu apenas uma igreja, como nós vimos naquele mapa que eu mostrei para vocês semana passada, existia uma igreja paralela, que foi até mesmo reconhecida pelos próprios católicos. Existem vários textos que falam dos valdenses, que falam dos anabatistas. O próprio Calvino expulsou os anabatistas, Lutero expulsou os anabatistas. Então, nós vemos então os montanistas que ficavam na região da Espanha. Então existia um grupo cristão que era conhecido com a principal marca, a marca do batismo de adultos, não o batismo infantil. Então, nós dizemos então que nós como batistas, e aí vem toda a tradição batista, que aí vem a tradição pentecostal, que é oriunda dos batistas,
todas essas coisas malucas que tem aí, né? Testemunha de Jeová é ex-batista, Adventista é ex-batista, é, o Santos dos Últimos Dias são ex-batistas, Assembleia de Deus é ex-batista. Então, todo esse movimento vem oriundo das igrejas batistas e tem um livro um clássico, né? É o Rastro de Sangue. Eu tenho esse livro, eu vou postar para vocês lerem e terem o conhecimento. Muitos pastores não aceitam esse livro, Rastro de Sangue. Eu aceito. Esse é um dos motivos porque eu não dou mais aula no seminário, porque eles não aceitam esse livro. Então eu aceito isso. Então, como eu estou mostrando para vocês, houve essa mudança, né, do cristianismo. Surgiu na Palestina, uma religião monoteísta, pregava uma mensagem de esperança e de amor. 391 se tornou a igreja oficial, que influenciou toda a formação da civilização ocidental. Então, o cristianismo surgiu no século I na Palestina, então província romana. A nova religião era inovadora, já que era monoteísta e defendia uma sociedade baseada na tolerância, na fraternidade e no amor. O cristianismo foi mal recebido pelos judeus, mas expandiu-se rapidamente pelo Império Romano. Entre os judeus então, eles até hoje não aceitam muito bem o cristianismo. Bem, era até aqui. Esse material eu vou colocar lá disponível para vocês, tá certo? Bem, a história da Igreja Batista. Tá dando para ver aí, Alan, direitinho? Tá dando? Joia. 1 de Pedro 3, 15, 16 é uma referência para o nosso estudo, tá bom? Vou dar só uma sugestão, clica no tela cheia lá em cima, nas duas setinhas, lá no alto. Aí ele fica só a apresentação em si. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Então, uma das principais marcas do pensamento batista é a boa consciência e a boa vivência cristã. Então, o objetivo do nosso estudo: conhecer um pouco melhor a nossa denominação, quem somos, o que cremos, responder alguns questionamentos de heresias e defender então aquilo que nós consideramos ser a identidade denominacional e zelar pela nossa igreja. A história mundial dos batistas pode ser contada a partir de duas raízes principais: das suas doutrinas e o surgimento no cenário mundial como o nome batista. Após a reforma religiosa imprimida por Lutero e companhia, surgia um forte grupo chamado Anabatista na Holanda, que eram descendentes dos valdenses e dos montanistas, como eu mandei para vocês naquele mapa da história. Em 1608, um grupo de refugiados ingleses foram para a Holanda em busca de liberdade religiosa, liderados por John Smith, que era pregador, e Thomas Hughes, que era advogado, e organizaram em Amsterdã, em 1609, uma igreja com as doutrinas batistas. E aqui então estão os dois líderes, né? O John Smith e Thomas Hughes.
Com as perseguições na Inglaterra estavam aumentando no período de 1534 a 1688, foi o jeito de muitos batistas deixarem este país e rumarem para os Estados Unidos ou a Nova Inglaterra. Em 1621 encontraram em Rhode Island um abrigo para sua fé e formaram uma igreja anabatista em Newport neste mesmo ano. No ano seguinte fundaram então a Igreja Batista de Providence em 1639. Então essa é conhecida a primeira igreja dos batistas em solo americano, em 1639. Em 1721, nós temos um grande destaque com um pastor inglês chamado William Carey, que, sentindo uma forte compaixão pelas multidões pagãs da Índia, decidiu iniciar, com o apoio de vários pastores, um movimento para o envio de missionários àquelas terras. Assim foi criada a Sociedade de Missões no Estrangeiro, que tem tido uma participação muito grande na expansão da obra batista na Ásia e na África, além de outros continentes, inclusive no Brasil. Tem um filme no YouTube que você pode ver a história de William Carey. É um filme muito bonito e eu acho que todos nós cristãos, principalmente cristãos batistas, deveríamos assistir para conhecermos um pouco melhor a nossa história. Ele era um sapateiro e ele era um líder dentro da igreja. E ele teve uma experiência muito profunda com um texto muito chave para os batistas e precioso, que é Mateus 28, 19 e 20. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos então o Evangelho chegando para outras nações também, que essa é uma das grandes marcas das igrejas batistas. Uma coisa que vale a pena destacar aqui, em 1608 é estabelecida então não só a primeira igreja, mas também a primeira convenção batista holandesa, que é a primeira convenção batista, que tem como a sua característica a junção de igrejas locais, com mais de 100 igrejas que foram fundadas e estabelecidas por esses dois líderes. As principais marcas dessas igrejas, então, nós vemos então desde o nascimento, é uma marca missionária e também uma marca social. Então nós temos a Adoniram e Anna Hudson enviados em 1812 para evangelizar a Birmânia. Dois ilustres homens são considerados fundadores das igrejas batistas no solo americano. Roger Williams, que organizou a primeira igreja batista de Providência em 1639, e na colônia que ele fundou com o nome de Rhode Island, e John Clark, que organizou a igreja batista de Newport, também em Rhode Island, e conhecida desde 1648. Os batistas se espalharam pelas diversas colônias da América do Norte e foram influentes na formação da Constituição Americana em 1781, cuja a principal marca é a liberdade de interpretação e a liberdade de expressão, que é a grande marca das igrejas batistas. Porque qual que é a grande diferença de uma igreja batista para as igrejas reformadas? E aí é a minha grande situação, né? Os batistas são reformados? Para mim, não. Se você ler Rastro de Sangue vai dizer que nós não somos reformados. Agora, à luz de documentação histórica, vão dizer então que esses dois irmãos eles eram da igreja inglesa, que era uma igreja também estatal, que batizava crianças, e que esses irmãos, quando fundam, eles fundam com alguns critérios. Primeira marca dessas igrejas, separação da igreja do Estado. Então, a Constituição americana, ela reza isso. A liberdade do Estado sendo laico e a liberdade religiosa para todas as religiões. Isso é uma marca batista. Então, a liberdade. Liberdade é a principal marca dos batistas. Por isso que nós não temos um grande líder, um grande papa. Não, nós somos regidos por esses princípios. Separação da igreja do Estado, livre interpretação das escrituras, as igrejas de fé como comunidades autônomas, independentes umas das outras e que cooperam com umas com as outras para a expansão do reino de Deus.
a marca missionária, a marca de ação social. São as 5 marcas que formam a identidade batista. Que tem até um livro que chama Os 5 Pilares Batistas. Então, seriam as principais marcas batistas que nós temos. A partir daí, a obra missionária dos batistas iniciou um gigantesco crescimento, chegando inclusive através dos batistas do sul dos Estados Unidos ao Brasil, onde foi organizado em 15 de outubro de 1882 a primeira igreja batista para brasileiros em nossa terra. Esse trabalho que surgiu a Convenção Batista Brasileira, 1882, então é o marco das nossas igrejas. A primeira igreja batista foi fundada em Salvador. O trabalho dos batistas do Brasil começou a se organizar a partir da região do Sudoeste, com a chegada de missionários e imigrantes norte-americanos a Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, que em 10 de setembro de 1871 organizaram a primeira igreja batista em terras brasileiras, mas os cultos eram realizados em inglês para servir aos imigrantes norte-americanos. Então nós temos até uma cidade no interior de São Paulo que se chama Americana. E ela se chama Americana porque era a cidade dos americanos, porque eles vinham e se concentravam nessa região. Eles vinham também com o pensamento que os americanos tiveram para o estabelecimento do Estado americano. Eles vinham para colonizar. Então nós temos esse é um marco importante. E esses vinham também como batistas, como crentes. Então, o primeiro culto em português ocorreu 10 anos depois, com a chegada ao Brasil dos missionários William Buck Bagby e sua esposa Anna Luther Bagby, que aprenderam português no Colégio Presbiteriano de Campinas. Um dos instrutores do casal foi o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque, que se converteu. E se tornou, tem até um livro sobre a vida dele, do pastor Antônio Teixeira de Albuquerque. Ele converteu-se ao protestantismo sozinho ao estudar a Bíblia. Tornou-se o primeiro brasileiro a ser consagrado pastor batista. E aí ele vai para o Nordeste, estabelecendo e plantando diversas igrejas no Nordeste. Então, ali é a primeira igreja batista de Santa Bárbara. Naquele mesmo ano, o casal Bagby, Zachariah Clay Taylor e sua esposa Kate Taylor, dando sequência ao plano evangelístico, foram para Salvador, Bahia, onde fundaram a primeira igreja batista do Brasil. Então essa é uma igreja já que não era só de fala inglesa, mas também era uma igreja principalmente de fala portuguesa. As organizações batistas americanas começaram a investir pesadamente, mandando obreiros que aqui chegavam, trazendo consigo o modelo de estrutura eclesiástica americana. Além da estrutura cuidadosamente organizada, as igrejas brasileiras fizeram questão de manter o modelo congregacional do governo, caracterizado pela autonomia da igreja local, uma das marcas dos batistas que predomina até hoje. Então, nossas igrejas são autônomas. Em 1907, as igrejas passaram a se agrupar nas chamadas convenções, com o objetivo de gerir causas comuns. Esse trabalho ampliou-se buscando a cooperação entre as igrejas e foi organizada então a Convenção Batista Brasileira no dia 22 de julho de 1907. Quando ocorreu aqui em 2007 o centenário dos batistas, que foi aqui em Goiânia, e recebemos a Convenção Batista Brasileira, foi feita a primeira assembleia, remontando essa primeira assembleia, que ela foi composta de 52 obreiros de todo o Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. E ali eles estabeleceram então a compra da região onde nós temos lá no Tijuca, onde tem um seminário, tem um colégio Shepard, tem a região onde é o estabelecimento da Convenção Batista Brasileira, né? Então foi muito bonito, foi uma assembleia muito emocionante da história dos batistas. Esse material eu peguei da Convenção Batista Paraibana, né? Então eles estão falando aqui então deles lá, né? Foi fundada em 1924, a Convenção Batista Paraibana. Nós temos Convenção Batista em todos os estados brasileiros, inclusive o Distrito Federal.
Hoje nós somos mais de 16 mil igrejas e congregações. Estima-se hoje uma população de batistas em torno de 3 milhões e meio de batistas no Brasil. No mundo, nós devemos estar aí na casa de quase 100 milhões de batistas no mundo. A convenção, a Aliança Batista Mundial tem assento na ONU. Somente duas religiões têm assento na ONU, que é a católica, pelo fato do Vaticano ser Estado, mas a única que é sem ser Estado, sem ter um Estado religioso, é a Aliança Batista Mundial, pelo seu trabalho social, pela sua contribuição humanitária ao redor do mundo. Em todos os grandes cataclismos que ocorreram aí nos últimos 30 anos da história da humanidade, os batistas sempre estiveram cooperando, inclusive enviando aviões, mantimentos, e tudo isso é feito através dos dízimos, que uma parte dos nossos dízimos é o que nós falamos que é o plano cooperativo das igrejas, 10% vai para a Convenção Batista Estadual, e desses valores que são arrecadados dentro da Convenção Batista Estadual, tem o dízimo do dízimo que é enviado para a Convenção Batista Brasileira, e tem o dízimo do dízimo da Convenção Batista Brasileira que vai para a Aliança Batista Mundial. Hoje, no Brasil, nós temos 12 agremiações batistas. Nós temos então a Convenção Batista Brasileira, a Convenção Batista Nacional e a Convenção Batista Pioneira. São as mais antigas. As mais recentes, então, nós vamos ter a Convenção Batista do Sétimo Dia, nós vamos ter a Convenção Batista Independente, a Convenção Batista Conservadora, nós vamos ter a Convenção Batista Alemã, nós vamos ter a Convenção Batista que vem lá da Inglaterra. Eu só esqueci o nome dela. Acho que é a pioneira também. São duas pioneiras que nós temos. Então nós temos essas agremiações. E essas agremiações então se assentam todas na Aliança Batista Mundial, que é a nossa maior agremiação. Então, explicando mais ou menos como que funciona, né? Como que se estabelece uma igreja, né? Então, uma igreja é estabelecida através de um ponto de pregação que se transforma numa congregação e depois ela se organiza a partir do momento que ela se torna autogovernável, autossustentável, a partir do momento que ela possa sustentar um pastor, tem uma liderança e então ela é autogovernável, autossustentável e aí ela é consagrada à igreja. É uma igreja que consagra outra igreja, que estabelece outra igreja. No caso, a nossa igreja, a Comunidade Batista, ela é filha da Igreja Batista do Jardim Novo Mundo, no período do ministério do pastor Erlândio Alves. As nossas organizações, né? Nós temos então os pastores, né? O vice-moderador, os diáconos, os ministérios, comissão de finanças, tesoureiros e secretários. Essa é mais ou menos a nossa hierarquia dentro de uma igreja batista. Pastor, diretoria executiva, ministérios, e dentro dos ministérios, então, nós vamos ter vários tipos de ministérios, aí cada igreja tem a sua estrutura, a sua organização. O pastor compete, portanto, sim, Alana, seu microfone está fechado. Ah, sim. Então, mas de toda forma, toda igreja que faz parte da convenção, era sempre, digamos, presta conta para a convenção local. Então, nós aqui em Goiás temos que prestar conta para a convenção goiana, seria isso. Nós Não. estamos sempre debaixo da convenção. Quando se fala autônomo, a gente não teria que estar prestando conta para a convenção estadual? Não, a convenção ela não tem nenhum tipo de gerência nas igrejas. Ela tem algum tipo de gerência nos missionários que são filiados a ela e que recebem algum tipo de manutenção dela. A convenção, o que ela é? Ela é o esforço de cooperação das igrejas batistas. Dentro desse esforço, então, ela desenvolve os trabalhos a nível regional, estadual
e a nacional a nível nacional. Aí como que nós entendemos isso, né? Nós temos hoje o nosso órgão oficial, que é o Jornal Batista Brasileiro. Nós temos então uma parceria com uma editora que se chama Editora Convicção, que atualmente ela não é mais da Convenção, que até a década de 90 nós tínhamos a Juerp e a imprensa bíblica. A imprensa bíblica chegou a ser o maior parque gráfico da América Latina, da impressão da Bíblia. Só para você ter ideia, a imprensa bíblica brasileira, que era da Convenção Batista Brasileira, foi a maior publicadora e distribuidora da Bíblia por mais de 20 anos. Mas infelizmente por má administração e pelas mudanças de toda a sociedade brasileira, né? Essas questões não conseguiram manter. A mesma coisa em relação à Juerp. A Juerp chegou a ter mais de 50 lojas próprias e não conseguiu manter por questão de tudo isso, né? Todas essas mudanças que a gente foi enfrentando ao longo do tempo, não conseguiu ter. Mas, sim. Para ter, por exemplo, assim, para eleger o pastor titular, precisa pegar algum conselho da convenção, ou quando se fala autônomo, é assim, os próprios membros ali que vão vendo, faz uma votação, um teste, ou existe alguém que vai intermediar, vai orientar isso? A Igreja Batista ela é autônoma. Totalmente. Ela não tem gerenciamento externo. Ela coopera com as suas co-irmãs de mesma fé e ordem através da convenção. Então, é lógico, uma igreja que não tenha uma boa estrutura, ela pode recorrer à convenção, no caso a Convenção Batista Goiana, ou à associação. Nós temos aqui hoje no estado de Goiás, nós temos 6 associações, e aí tem os pastores, os líderes que fazem parte, e tem a Ordem dos Pastores Batistas, onde que prioritariamente os pastores batistas devem se filiar à Ordem dos Pastores Batistas. Mas já ocorre fatos de que nós temos pastores que não são filiados à ordem. Devido às questões burocráticas mesmo, que às vezes acontecem, e nós temos obreiros também que são uma das marcas da Igreja Batista, é essa liberdade. Então, ao mesmo tempo que ela é uma grande virtude, ela passa a ser um grande problema, porque ela não tem um grande gerenciamento dentro da igreja, porque esse gerenciamento é feito pelo pastor. Então, se você tem um bom obreiro, um obreiro que teve uma boa formação, que tem uma boa experiência, que vai estimular a participação da igreja na convenção, que vai estimular a igreja a esse envolvimento, então isso ajuda. O que nos garante como batista é que na década de 90, uma preocupação que se teve, e se criou uma comissão de direito, e se criou então uma padronização dentro dos estatutos. Eu me lembro dessa discussão também, então que foi no governo do Lula. Ele até fala, eu que garantia a liberdade. Garantiu a liberdade por coisíssima nenhuma. Isso já era um projeto antigo, desde o período da inauguração, mas que era para se estabelecer as igrejas como organizações religiosas, para que assim elas não tivessem que pagar impostos e tal, e ter um certo gerenciamento para não ocorrer lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa. Mas o Estado sempre está tentando minar, e agora a proposta aí do Genuíno aí, nas últimas semanas, é de que as igrejas sejam tributadas. E como vai tributar um recurso que é doação? O recurso que é doado já vem tributado. Então, não é? Você vai paga. Dar pantamanga pra caramba, ixi. Então assim. Vai começar muita coisa ano que vem, misericórdia. Mas, enfim. Não, eu queria entender exatamente isso, porque muitas igrejas, principalmente as pentecostais, né, elas têm toda uma hierarquia, né? A gente tem as apostoladas, aí tem toda aquela organização de pirâmide, vamos dizer assim, né? E uma das coisas que eu acho muito interessante na Batista
é isso, essa autonomia, né? Da igreja local se organiza, se resolve e Sim, faz, e se coopera exatamente. Ah, vamos fazer um intercâmbio com a igreja da cidade X ali, no, do bairro tal, e a coisa vai acontecendo, acho que flui muito bem, né? É exatamente. interessante isso. Exatamente. Esse que é o grande processo, né? Legal. Compete ao pastor, pastor titular, condução da igreja, sempre em busca da vontade de Deus, respeitando o desejo da igreja, manifesta em suas assembleias. O pastor também dirige o conselho administrativo, as equipes ministeriais, além de ser membro de todas as comissões da igreja por conta de sua função como presidente. É prerrogativa do pastor indicar os titulares dos ministérios, cujos nomes deverão ser homologados pela Assembleia. O vice-moderador responde pelo pastor em sua ausência, auxiliar nas atividades de forma interina que correspondam à função do pastor. Os tesoureiros fazem então a parte administrativa contábil, né? Secretários que guardam as documentações, atas e cuidam do trabalho, executam o serviço de membresia, né? De acompanhamento de membresia da igreja. Uma estrutura bem enxuta. E os ministérios são os líderes vocacionados ou não para o trabalho. Então, essa aqui é mais uma para ter uma visão da igreja batista. Agora nós vamos entrar aqui na teologia sistemática. Teologia sistemática. F5, né? Tive que baixar aqui para ver. Então, o que é teologia sistemática? Teologia sistemática, ela é uma forma. Nós estudamos já a Bíblia nesse módulo primeiro, vimos a introdução bíblica, vimos como elaborar os estudos bíblicos. Agora, na Bíblia existem grandes temas. E aí, ao longo de toda a história da cristandade, foi se estabelecendo esses estudos. Nosso primeiro teólogo sistemático foi o apóstolo Paulo, na composição do seu livro, da sua carta de Romanos. Lá, praticamente, nós temos a gênese de toda a teologia sistemática. Então, nós vamos ter a bibliologia, a soteriologia, que é a teologia da salvação, a cristologia, a pneumatologia, que é a teologia do Espírito Santo, a teologia, que é a doutrina de Deus, a eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Nós vamos ter então os aspectos da teologia pastoral, que engloba a ceia do Senhor e os serviços dentro da igreja local, e a escatologia, que é o estudo do fim dos últimos dias. Então, teologia sistemática nada mais é que o estudo organizado de uma forma mais compreensível dos grandes estudos da Bíblia. Então, ela é necessariamente uma interpretação sistematizada da palavra de Deus. Ela é também uma ciência normativa que busca a sistematização das doutrinas cristãs. Toda doutrina, então, ela vai estar englobada e ligada a um aspecto teológico da teologia sistemática. Então, ela precisa necessariamente, a teologia sistemática, estar comprometida com a Bíblia e com a revelação da palavra de Deus. Ao mesmo tempo que ela é ciência teórica e prática, porque tudo que nós estudamos a nível de teologia sistemática, ela vai ter a ver na sua vivência espiritual e na sua prática espiritual. E na sua vivência doutrinária também vai estar relacionada à teologia sistemática. Então, a teologia sempre precisa estar fiel à palavra de Deus.
porque é somente quando a teologia está fiel à palavra de Deus é que nós podemos então compreender melhor o texto da palavra de Deus. Quando nós então temos alguns pressupostos da teologia sistemática. A primeira delas, a existência de um Deus que se relaciona com a sua criação, porque ela, teologia, é o theos logos, é o estudo de Deus. Então ela pressupõe-se então que ela tem uma convicção na existência de um Deus. É relacionada também à palavra, à Bíblia, tendo a Bíblia então como o seu norte, o seu livro base, o seu livro de experiência e de reflexão e de análise. Também ela é parte da racionalidade, porque ela tem uma lógica. Ela tem uma lógica porque então o cerne dessa teologia, sendo o estudo de Deus, é a compreensão então da revelação de Deus aos homens. Ela então nos mostrará então como o homem pode ter o seu bom viver à luz da palavra de fé, à luz da palavra de Deus. Então, Salmo 119, verso 18. Vamos abrir lá a Bíblia para ler, né? O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Então, nós temos uma instrução bíblica e que essa instrução bíblica, então, ela nos mostra, então, o preço do pecado. O pecado é, então, uma compreensão teológica de um erro contra o ensino de Deus, o ensino da vontade de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 2, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo, por ninguém é discernido. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Então, nós vemos então a necessidade do estudo, a necessidade da compreensão da palavra de Deus. Eu li errado. Eu li o 118, o 119, 18. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Abre os meus olhos. Então, a capacitação, o estudo da teologia, ele vem de uma capacitação espiritual, vem de uma ação espiritual. Sem o Senhor é impossível compreender a palavra de Deus. Então, a teologia sistemática significa que nós vamos ter uma experiência de mudança de valores, de princípios, de entendimento, aquilo que nós chegamos a dizer que é a nossa cosmovisão. Então, nós não somos detentores da verdade, mas a razão humana cobra-nos o ensino lógico, verdadeiro e piedoso para a interpretação correta e fiel das Escrituras. Sistematizar e harmonizar é saber, o saber é uma tendência natural do homem. A gente sempre tem uma tendência a querer organizar as ideias.
Não sei, aí a gente pode perceber um pouco da influência ocidental, mas até mesmo isso ocorre nos grupos primitivos. Eles tentam explicar as coisas à luz de uma lógica. Então, nós, como cristãos, qual é a lógica que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar uma lógica judaico-cristã, que é a lógica da existência de um Deus monoteísta, um Deus que se revelou a um povo e que, ao se revelar a esse povo, concedeu um Salvador por meio desse povo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a teologia sistemática precisa nortear o ensino bíblico e a pregação. Então, para a elaboração de um bom sermão, então precisa ter uma boa teologia. Então a Bíblia é compreendida e estudada de uma forma sistemática, até nas divisões dela, nós vimos. Dividida, então, a Bíblia é um compêndio de 66 livros divididos no Antigo e no Novo, 37 livros no Antigo, 29 no Novo. Nós temos então as divisões entre históricos, poéticos, a Torá, os sapienciais, profetas maiores, profetas menores. Nós temos os evangelhos, o livro histórico, as epístolas pastorais, nós temos as cartas paulinas e nós vamos ter então o livro de Apocalipse. Então a Bíblia ela tem uma sistemática e assim então isso nos ajuda então a compreender a teologia sistemática. E todo sermão é um sermão teológico. Ele vai estar baseado em um tipo de teologia, em uma forma teológica. Então, o estudo da teologia pode ser dividido em 4 áreas. A teologia exegética, que ocupa-se diretamente do estudo do texto sagrado e assuntos relacionados, tais como auxílio da restauração, orientação, ilustração e interpretação daquele texto. A teologia exegética é aquilo que nós estudamos na homilética e na hermenêutica. Isso é o que nós chamamos de teologia exegética. A teologia histórica traça a história do povo de Deus através da Bíblia e da Igreja desde a época de Cristo. Ela trata da origem, desenvolvimento e dispersão da verdadeira religião e também das suas doutrinas, organizações e práticas. A teologia sistemática toma o material fornecido pela teologia exegética histórica e arranja em ordem lógica sobre grandes títulos de estudos teológicos. Em outras palavras, a teologia sistemática é uma correlação de informações bíblicas como um todo, de modo ordenado, a fim de explicar e apresentar sistematicamente o conteúdo total referente a aspectos distintos da revelação de Deus. Então, nós vimos como fazer exegese em homilética e hermenêutica. Nós vimos a história da igreja. E agora nós vamos ver esse arrazoado. Então, todo o nosso construto do nosso curso, ele visa essa compreensão a chegarmos então nessa coroa do estudo que é a teologia sistemática. E vamos levar isso para as nossas vidas na teologia prática, que é a aplicação dessa teologia no nosso dia a dia, na regeneração, na santificação, na edificação, na educação, no serviço. Então, tudo vai resultar, assim como o rio que nasce em sua nascente vai desaguar no mar, tudo vai desaguar na nossa vida cristã. Então, por que os cristãos precisam estudar a teologia sistemática? Porque ela nos ajuda a vencer ideias erradas, nos torna capaz de tomar decisões melhores e nos torna capaz de discernir aspectos aos quais nós às vezes não sabemos por que fazemos, e à luz do estudo da palavra de Deus e da teologia sistemática, isso vai nos ajudar a vencer determinados pecados, determinados erros que só o estudo da palavra de Deus
Porque tem muito crente que fica me perguntando, mas por quê? Mas por quê? Por quê? Né? E de repente não entende. E não entende por causa do próprio espírito de rebeldia que temos. Então, nosso próprio espírito de rebeldia é que nos afasta da compreensão de Deus. Como nós vimos, então, nós temos a doutrina, as 10 doutrinas principais, a bibliologia, que nós já estudamos, a doutrina de Deus, doutrina de Cristo, cristologia, doutrina do Espírito, pneumatologia, doutrina dos anjos, angiologia, doutrina do homem, a doutrina do pecado, hamartiologia, a doutrina da salvação, a soteriologia, a doutrina da igreja, a eclesiologia e a doutrina do futuro, que é a escatologia. A relação entre doutrina e teologia sistemática. Doutrina é o que a Bíblia, como um todo, nos ensina hoje acerca de algum tópico específico. A teologia sistemática, então, ela faz com que isso esteja sistematizado, pegando todo o grupo de teologia, o grupo de doutrina, dentro desses 10 principais temas que nós falamos. Então, quando a gente vai para um concílio de um pastor, nós vamos fazer um estudo dentro, nós vamos cobrar esse futuro pastor dentro dessas 10 principais matérias, né? Então, o concílio pastoral, ele é dividido então em duas partes. A primeira parte é o testemunho de conversão e fé, e a segunda parte é o estudo teológico, dentro dessas 10 grandes principais matérias. Então, os argumentos. Nós temos o argumento cosmológico, teleológico, ontológico e o argumento moral. Cosmológico, ele tem relação com o aspecto da criação, da natureza. O teleológico, do ponto de vista do ensino e da revelação bíblica. O ontológico, dentro do ser, da capacidade do ser, que é aquilo que nós entendemos ser o argumento empírico, que é o que a maioria das pessoas tem e não conseguem muitas vezes definir isso. E o argumento moral. O argumento moral é aquilo que nós vamos vivendo e baseando à luz da nossa própria estrutura de vida e do nosso próprio ensino familiar. Cosmológico considera o fato de que toda coisa conhecida do universo tem uma causa. Portanto, arrasou o argumento, o próprio universo deve também necessariamente ter uma causa. E a causa do universo tão grandioso só pode ser Deus. Então nós cremos numa cosmologia teísta. Nossa cosmologia não é uma cosmologia ateísta. A nossa cosmologia é uma cosmologia teísta. Teleológico concentra-se na evidência da harmonia da ordem e do planejamento no universo, como o universo parece ter sido planejado com um propósito e deve necessariamente existir um Deus inteligente e determinado que o criou para funcionar assim. Então, o aspecto teleológico. Ontológico parte da ideia de Deus definido como um ser maior do que qualquer coisa que possa se imaginar. Depois arrasou-a que a característica de existência deve pertencer a tal ser, pois maior é existir que não existir. Ontológico, o ser. Moral, parte do senso do certo e do errado e da necessidade da imposição da justiça, e raciocina que deve necessariamente existir um Deus que seja a fonte do certo e do errado e que vá algum dia impor a justiça a todas as pessoas. E agora, isso é o que nós mais estamos sofrendo com essa ideia do politicamente correto, com essas ideias dessa filosofia pós-moderna que
a gente que se questiona tudo e diz que então o ser humano ele é bom. O que estraga é a sociedade onde ele está inserido. Então isso é um argumento filosófico. É, e que nós como cristãos nós rechaçamos isso, porque o ser humano não é bom. Todos pecaram e destituídos então foram da glória de Deus. Destituídos foram da bondade de Deus. Então por isso todos pecaram, logo então todos pagarão pelo seu pecado, porque todo pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito que o nosso Deus nos dá é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, nós não cremos nesse aspecto e é errado um cristão dizer, então, racismo estrutural. Isso é um argumento marxista filosófico que tenta, então, impregnar a mente humana de que existe um homem bom, ou então o homem só se tornou mal, no caso a raça negra se tornou má, porque ela sofreu ao longo de vários anos. Não, o homem é mau porque desde a sua formação ele se revoltou contra Deus. Então o cristão não acredita em racismo estrutural. Então o cristão não deveria nem celebrar essa ideia de Dia da Consciência Negra, porque nós deveríamos ter o Dia da Consciência Humana. Somos pecadores miseráveis que precisamos de Cristo. E Deus deu Cristo a todo mundo, a todos os seres humanos. E ele era sem forma e sem beleza, segundo o profeta nos disse. Então, é isso que vai ser o meu próximo curso sobre filosofia da religião, ajudar a entender e a compreender esses aspectos à luz da palavra de Deus. O quinto argumento filosófico é o histórico. Este argumento diz que todas as tribos e todos os povos do mundo se encontram um sentimento do divino, uma forma de culto. E isto deve pertencer à natureza própria do homem. E se a natureza humana tem essa inclinação para a adoração religiosa, isso só se explica com a existência de um ser superior que deu ao ser humano uma natureza religiosa. Todos os grupos primitivos têm essa consciência. Tem essa consciência de que existe um Deus. Então, só que a grande tendência é eles serem animistas. Deus é tudo. Então Deus é tudo em todos. Então é uma compreensão do animismo, que é esse aspecto. Mas nós cremos então num Deus que se revela. Então um Deus que se revela então é um Deus que se apresenta a nós. Se apresenta por meio da sua criação e por meio da sua palavra. Então por que cremos nesse Deus? Porque ele existe. Porque ele existe antes de todas as coisas. Ele se declara e ele se apresenta a todas as coisas criadas. Os céus manifestam a glória de Deus, Salmos 16. Os céus manifestam a glória de Deus. E uma criação dá glória ao outro dia. Então, a própria criação exalta a Deus. A Bíblia declara que nossa subsistência na terra depende de Deus. Então, se não for pelo Senhor, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, essa expressão é uma expressão que está nos Salmos, está nos profetas, mas está em Cristo Jesus também. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, então ele sempre está ao nosso lado. Deus se revela ao homem de duas formas: na sua revelação geral, como nós estamos usando esses textos, e na sua revelação específica. Anteriormente falou aos profetas, mas agora fala através de mim. Eu sou a revelação.
Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Cristo é a revelação específica. Nós ansiamos mais uma outra revelação? Não, o apóstolo Paulo fala então, aquilo que estava oculto aos antigos se fez revelado em nós agora. Colossenses capítulo 1, que é Cristo em nós, o mistério da sua glória. Então agora Cristo se fez revelado. Nós temos uma revelação específica que é Cristo Jesus. Então, eu não estou esperando um milagre. Hoje o meu milagre vai chegar. Não, meu milagre já chegou. É Cristo Jesus. É o maior milagre para a humanidade. Cristo Jesus. Então a revelação geral, ela é encontrada na natureza, na história e na consciência. Como eu falei, Salmo 19, versículo 1 e 2. A revelação específica são os atos de Deus pelos quais ele dá a se conhecer. E a sua verdade em momentos especiais e aos povos específicos. Então ele deu uma chamada no Antigo Testamento, nós vamos ver a revelação particular, especial. O Espírito Santo se manifestando a algumas pessoas, em especial ao povo de Israel. Ele se apresenta então a Abraão e fala, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, se você ser o meu, se você me seguir e obedecer, então eu te abençoarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Gênesis capítulo 12. Depois ele vai falar então depois a Moisés, na aliança mosaica, ele vai dizer o que? Vai dizer para Moisés que se vocês guardarem os meus mandamentos, então eu vos abençoarei até 1000 gerações. Mas se vocês não guardarem os meus mandamentos, eu visitarei o pecado de vocês na primeira, na segunda e até a quarta geração. Interessante, né? Ele vai abençoar. Se você segue ele, ele te abençoa 1000 gerações. Se você desobedece, é só até 4. A misericórdia dele nesse sentido. E em Cristo Jesus, então, aí ele já faz diferente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem agora então a vida eterna. E aos que deu a vida eterna, os chamou e os chamou de filhos. Então agora nós temos Cristo. Cristo é revelação. E o apóstolo João vai nos falar lá em João capítulo 1, né? No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E depois o verbo se fez carne e habitou entre nós, então vimos a glória de Deus. Então ele se apresentou a nós. Então a revelação específica é Cristo Jesus. Então Deus, quando ele se apresenta a nós, ele demonstra alguns atributos. O que são atributos? São as suas qualidades ou propriedades. Condição, predicado, propriedade, qualidade, características de Deus. Então, na primeira, um dos atributos de Deus, ele é triuno. Ele é um Deus triuno. São 3 pessoas em um Deus. E sendo batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então nós temos a manifestação do Deus Filho, Deus Espírito e Deus Pai. Então nos mostrando a teologia da Trindade. Teologia da Trindade, nós não vamos ver o nome escrito Trindade na Bíblia, mas nós vamos ter a clareza da manifestação de Deus, desse Deus se manifestando de 3 maneiras e qualidades diferentes. Então, Deus Espírito. João 4, 28. Deus é Espírito. A existência de Deus e as suas provas racionais, a personalidade de Deus, sua natureza,
a Trindade Divina. É isso que eu já estou dizendo aí. Na Cristologia, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E uns disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós vemos a revelação de quem é Cristo Jesus. Cristo é Deus, 100% homem, 100% Deus. Ele teve forma humana, mas ele estava com Deus na criação de todo o universo. Façamos então o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 22. Então nós temos lá Cristo fazendo parte da criação, na criação. João nos revelando então que ele estava com Deus antes da criação. E depois nós vamos ver o próprio João dizendo: E eis que vi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assentado no trono. Então quem está assentado? Cristo Jesus. No trono. E quem está assentado no trono? Deus. O próprio Deus. Então, vimos então Cristo 100% Deus, 100% homem, se revelando como o Salvador e o Filho de Deus. O Espírito Santo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele estava em alguns. Então, nós vemos lá em a experiência de Saul e Davi. O profeta Samuel chega e fala: o Espírito Santo não está mais, saiu de Saul. E aí Deus fala: não, eu darei o meu Espírito a Davi. Então o Espírito não era para todas as pessoas. Agora, no Novo Testamento, Jesus diz em João capítulo 16: não vos deixarei-vos só, mas enviarei o Consolador. E o Consolador vos mostrará, vos ensinará da justiça, do juízo de Deus. Então, é o Espírito Santo que atua sobre nós e está sobre nós, nos concedendo, então, pelo menos 3 experiências com Ele: o batismo. E batismo para nós batistas não é falar línguas estranhas. Batismo para nós batistas é o arrependimento. Ele que nos leva ao arrependimento. João 16. A justiça e o juízo de Deus. Isso é só pelo Espírito Santo de Deus que age em nós. Mas ele também nos concede dons espirituais. Então, os dons, pode ser, vocês fizeram um teste de dons, né? Quais foram os dons que apontaram lá, Alana? Abre seu microfone aí para falar. Não lembro todos. Mas pelo menos um você tem que lembrar. Tenho o de falar. Tem que voltar aqui, que eu tinha anotado aqui, né? Minhas coisas. De ouvir, de servir. De servir. Então, Não lembro todos, não. o batismo, então, é a conversão, dons espirituais, o fruto do Espírito, mas, então, não vos... mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Então, o fruto do Espírito. Então, nós recebemos do Espírito carisma, dons, carisma, mas recebemos também mudança de vida, caráter. E também vamos ter, então, experiências com o Espírito Santo de Deus.
E essas experiências podem ser visões, podem ser sonhos, podem ser infinitas experiências. Daniel teve visões, interpretou sonhos, né? O apóstolo Paulo fala que ele viu o terceiro céu e não sabe mais. João fala que ele teve a visão lá na ilha de Patmos. Então, nós temos visões, nós temos experiências também com o Espírito também, que são experiências diferentes. Angiologia. Assim ele se tornou tanto mais excelente que os anjos. Hebreus 1, 4, 14. Qual a natureza dos anjos? São criaturas divinas, criaturas de Deus. Ministram no trono de Deus. Também são emissários do Senhor sobre nossas vidas. Um anjo levou a notícia para Moisés. Um anjo levou a notícia a Noé. Um anjo levou a notícia a Maria, a José. Um anjo impediu que o apóstolo Paulo seguisse na viagem. Então, também o autor de Hebreus fala que deveríamos ser bons hospitaleiros porque poderíamos então receber esses mensageiros de Deus. O crente tem anjo da guarda? Eu não creio, mas eu creio que Deus, à luz lá do Salmo, os anjos do Senhor se acampam ao derredor daqueles que o amam. Deus pode mandar os seus emissários em momentos específicos. Anjos caíram? Caíram. Quando eles caíram sob a liderança de Lúcifer. Lúcifer era um anjo. Ele era um anjo das artes, da música, das criações. E Lúcifer, quando caiu, 1/3 dos anjos caíram com ele. A palavra de Deus vai falar também que existem os agentes de Deus e os agentes de Lúcifer. Que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra as potestades e principados e dominadores do ar, que são os anjos caídos. Então, eles um dia serão completamente aniquilados e será anulado completamente todo o poder, todo o efeito opressivo e do mal dos anjos caídos sobre a vida humana. E isso ocorrerá quando Cristo voltar e levar então toda a sua igreja para o reino celestial. O homem. Quem é o homem? O homem é uma criatura de Deus. Então nós cremos que Deus fez do barro o homem. Um ser animal, um ser que tem finito, mas um ser que tem capacidades racionais, imanente, transcendente. Imanente porque estamos presentes no nosso corpo físico. Então, você me vê, eu te vejo. Isso é a nossa imanência. Mas eu não vejo a sua transcendência, os seus sonhos, os seus objetivos. Você é capaz de, nesse momento, estar aqui e ir lá atrás no dia do seu casamento, e com certeza você se lembra do dia do seu casamento, da roupa que você estava vestindo. Você pode lembrar da música que tocou, do sentimento que você teve. Isso é transcendência. Mesmo estando imanente aqui hoje, preso nesse corpo caquético, careca, gordo. Mas você é capaz de transcender. Como você é capaz também de transcender e crer pelos olhos da fé que um dia Cristo voltará e você vai habitar nas moradas celestiais que Ele prometeu para nós. Então nós temos um corpo, uma alma e um espírito, pastor. Eu não creio assim, eu nunca vi. Eu já vi corpo sem alma, que é um defunto. Mas eu nunca vi alma sem corpo. Nunca vi alma penada.
Eu não acredito em alma penada, porque a palavra de Deus diz também que não existe. Então, mas a palavra de Deus diz que o espírito volta a Deus. Então, o que é esse espírito? Não sei dizer. Eu sei que estou vivo. Sim. Seu microfone está fechado. Uma das grandes dúvidas, confusões que normalmente a gente tem é essa diferença da alma para o espírito. Alguns misturam, falam que é a mesma coisa, alguns conseguem ter alguma definição, mas eu mesmo sempre confundo. Bem, eu, eu acredito na persona. Sou eu, Carlos. Eu existo. Um dia que eu morrer, acabou, Carlos. Sim, acabou o Carlos corpo, mas o espírito não iria para Deus, dormiria, sei lá, e vai um monte de teologias aí. Mas a diferença da alma e Não, para o espírito. eu creio. Eu creio biblicamente. Tá, vamos Jesus, biblicamente. Jesus disse para o homem na cruz: Hoje mesmo estarás comigo no Aí. paraíso. E o outro, o da esquerda. Sempre da esquerda, né? O da esquerda foi para onde? Foi pro inferno. Se um tá no paraíso, o outro vai estar onde? Sim, mas onde que eu estou querendo dizer é a definição de alma para espírito, não o que foi. Ou vamos Então, juntar todos os aí três, nós e aí, como você falou, é a persona. a O persona. Alano único, ou Sim. Alano corpo, igual você falou, corpo sem alma, é o defunto. É possível, Não é o Alano, não é o Alano. Ali é o corpo que seria do Alano. é o corpo Vamos do dizer Alano. isso. Mas aí, a alma e o espírito seria uma coisa só? O que Sim, difere a nomenclatura? difere a nomenclatura. Primeiro, no Antigo Testamento, só vai falar que tudo aquilo que foi criado por Deus um dia voltará a Deus. Essa é a ideia. Deus deu o Certo. espírito, Deus deu a vida. Então, a vida é dom de Deus. Não importa se a sua vida é boa ou se a sua vida é ruim. A sua vida vai voltar para Deus, porque foi uma dádiva que Deus deu a você. Agora, a sua persona é a questão. Qual é a sua persona? Quem é você? Você é alguém que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro? Se você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, você morre aqui e você acorda onde? Acorda na eternidade com Deus. Ah, mas quando que vai ser isso? Ah, vai ter a primeira ressurreição? Vai ter a segunda ressurreição? Eu não acredito nisso mais. Eu acredito só na ressurreição. Acredito na ressurreição. Cristo ressuscitou num corpo novo, numa vida nova, na E personalidade. pronto, tudo junto, vamos Tudo dizer, junto. né? Isso. Corpo, alma e espírito. Agora, seria só na doutrina dos homens, a antropologia que ele gosta de dividir, vamos dizer assim, nessas três partes, vamos dizer assim, separar esse homem. Nós só vamos ter. Nós temos 3 textos na Bíblia que vai falar sobre isso. Só existe um texto que vai falar corpo, alma e espírito. Então, para mim, é muito pouco para querer fundamentar qualquer situação nisso. Existe para mim uma persona. A minha Faz mais persona sentido. sou eu, Carlos. Uhum. Entendeu? Eu tenho o dom da vida, que Deus me deu o dom da vida. E eu tenho a vida eterna porque Cristo me deu a vida eterna. Levou sobre si os meus pecados. Então eu sou o Carlos lavado no sangue do Cordeiro. Aí, Então, sim. a diferença, Alano, a grande questão é que nós não pensamos no aspecto eternidade e nós pensamos sempre no aspecto cronológico. Isso. Então, Cronos é que tem um início, tem um meio e vai ter um fim. A eternidade não existe isso. No Pensa. Kairos é tudo uma coisa só, né? Então você pensa que é um círculo. Um círculo. Se é um círculo, você entrou aqui, é o mesmo tempo. Então não existe isso.
Então, para mim, morreu, acabou, irmão. Morreu, você está com Deus, você não está com Deus, porque eu não acredito em dormir no Senhor. Essa para mim é só uma expressão que o apóstolo Paulo está querendo dizer isso para Tessalônica, isso ele não vai falar aos Coríntios, ele não vai falar em Romanos, entendeu? Ele não vai falar isso. Mas ele Ok. vai falar em Tessalônica por quê? Vai falar em Tessalônica porque lá aconteceu um terremoto, muita gente morreu, tá todo mundo lá e tal, tá todo mundo lá. Agora. Entende? É um contexto que a gente Hum. precisa entender isso. O que a gente precisa entender sobre a humanidade é que nós somos criaturas de Deus, nós temos uma razão, nós temos um pecado, nós nascemos com esse pecado, nossos pais pecaram, então nós carregamos essa natureza pecaminosa. Isso não é o pecado não é algo que é assimilado pelo homem dentro do seu contexto social. O homem ele é mau em sua essência. Todos são maus. Todos são pecadores e não têm a glória de Deus. Nós vamos ter a glória de Deus quando somos apresentados ao Evangelho de Cristo Jesus e por meio do Espírito Santo de Deus, então nós temos uma experiência de arrependimento e através dessa experiência de, de, de arrependimento recebemos o Espírito Santo de Deus, então somos livres, salvos em Cristo Jesus. E um dia então nós vamos morrer. E o destino da nossa alma é definido nesse intervalo, nesse tempo que estamos aqui. Não vai ter purgatório, não vai ter nada, não vai adiantar a oração da sua mãe por você, se você não orou. E tem que chegar uma hora que você tem que falar isso para suas filhas. É igual eu já cheguei e já falei para as minhas filhas: olha, o que eu podia fazer pela vida de vocês eu já fiz. O mais importante eu já fiz. Eu ensinei para vocês que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A vida é Cristo, a felicidade está em Deus, em Cristo Jesus. Não vai ter um príncipe loiro do olho azul, cabelo. Não vai chegar esse cara e vai trazer felicidade. Quem traz a felicidade para você é Jesus Cristo. É você se aproximar de Cristo Jesus e Ele te faz feliz. É a palavra de Deus que te faz feliz. É a palavra de Deus que te dá a alegria e vida em abundância. É essa palavra, é essa experiência com Cristo, essa conexão com Deus. Não tem nada mais além nessa vida que vai poder te trazer isso. Então, essa o grande desafio da mudança da antropologia. A antropologia é Cristo em nós. O resto para mim é tudo baboseiro. É o Emmanuel, é entender isso, né? Deus em nós, Deus conosco. Deus conosco. Hamartiologia, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, tá vendo? Pela sua própria. Depois, havendo ela concebido, dá à luz o pecado, e este consumado gera a morte. Então, a própria concupiscência. A origem do pecado foi lá no Éden e foi maldição para toda a humanidade. A maldição lá foi maldição do homem contra ele mesmo, do homem contra o próximo, do homem contra a natureza, do homem contra Deus. Mas o pior mal do pecado é do homem contra ele próprio. O homem contra ele próprio. Porque o homem sempre tem a tendência de se achar melhor do que o outro, de se achar melhor do que si próprio. E às vezes ele acha, não, eu podia ter feito isso, podia ter feito. Não. O problema somos nós mesmos. Então, o caráter do homem é manchado pelo pecado. Você tem duas filhas lindas, não tem? Quem que ensinou elas a mentir? Quem que ensinou a outra a bater na outra? Quem que ensinou a outra a ter raiva? Você já viu sua filha com raiva uma da outra? Já viu isso? Quem que ensina essas coisas? É a nossa própria natureza. É a natureza decaída, né, do homem. E essa é a grande questão que a gente tem que entender e ensinar. E é contra isso que a gente está lutando todos os dias. É contra isso. Digamos assim, o ódio, a raiva, a ganância, tudo que
toda hora assim, eu sei que não é, né, foi Paulo, né, que falou, o bem que eu quero não faço, né? Mas o mal eu Mas o pratico. mal toda hora tá aí, pronto, Tá né? aí. A soteriologia, pela graça, sois salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Então, o que ocorre? Mudança de vida. Nós, nós recebemos uma nova adoção. E somente Cristo pode fazer isso. Somente Cristo pode nos dar a paz. A paz para nós mesmos, a paz com Deus, a paz com o outro. Então a salvação vem através dessa graça, da paz com Deus. Elementos operantes da salvação: arrependimento, fé, mudança de vida. Essa coisa, né? A gente pecar, mas a gente ficar constrangido de ter pecado. Pequei, não devia ter pecado, não devia ter feito isso. Esse constrangimento não é o que a psicologia vem falar pra gente, que é remorso. Não, não é remorso. Isso é constrangimento do Espírito Santo de Deus em nós. Então aí chega uma questão. A psicologia é bom? É, mas ela não traz a solução. Ela vai ajudar e ajuda muito. Eu acho que todo crente deveria fazer terapia. Todo crente deveria fazer terapia. Mas não é só isso. Porque quem traz a resposta é Cristo. Então, justificados, pois, mediante a fé, temos então paz com Deus. E se a gente tem paz com Deus, a gente tem paz com a gente mesmo, a gente tem paz com o próximo. Então, o que melhora o nosso casamento é Deus. Não é a gente ser bonzinho ou certinho, é Deus quem vai melhorar o nosso casamento. É Deus quem vai melhorar a nossa condição profissional, é Deus quem vai melhorar a nossa condição de vida. E isso é mudança, é regeneração, é fazer com que a cicatriz do pecado seja regenerada, transformada. Porque aí então recebemos essa adoção, somos adotados como filhos de Deus. E aí, munidos e recebidos e como vasos do Espírito Santo de Deus, esse azeite vai santificando a nossa vida, até que um dia a gente atinja a nossa redenção, que é a nossa glorificação em Cristo Jesus. Nesse aspecto, então, surge a grande dúvida, né? Quem que nos salva? Deus nos escolheu? A palavra de Deus diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Amém. Pronto. Mas e aí? A palavra de Deus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me todos os dias. Então, se você aceitou a Cristo Jesus, um dia você aceita hoje também. E se você aceitou, você chegou a uma conclusão: Deus me salvou. E se Deus me salvou, Deus me predestinou. E se Deus me predestinou, amém. Ah, mas Deus injusto predestinou alguém para perdição? Não sei se ele predestinou alguém para perdição, mas eu sei que tem gente má que não se arrepende, que não quer se arrepender de jeito nenhum. E aí? É vaso de desonra? Deus falhou com ele? Alguma coisa? Não sei. Qual que é meu papel em relação a isso? É pregar o evangelho, mas ele é inimigo da cruz, ele é inimigo de Cristo. Ele é seu inimigo, mas então se ele é meu inimigo, eu vou tratá-lo como Deus o trata. Deus o trata com amor e bondade e misericórdia todos os dias, como Deus me trata. E assim eu tenho que tratar o outro. Somos predestinados, pastor? Somos. Temos livre-arbítrio, pastor? Temos. Eu creio. É uma escolha deliberada. E aí a grande questão é: eu me encho de Deus? Para não voltar ao pecado? Assim, a questão quando entra na predestinação, muitos ficam até às vezes revoltados. Não dá para acreditar numa predestinação, porque simplesmente o outro vai ser salvo e mesmo assim ele não condiz com a vida cristã, mas só porque aceitou a Cristo ele já está salvo. Né? Uma vez salvo, sempre salvo, independente do seu livre-arbítrio. É onde entra muitas discussões nesse sentido da predestinação, né?
E aí outros fazem obras tão melhores, mas não acreditaram em Cristo. E o outro só porque acreditou e não tem obras, acho que existe esse grande dilema ainda na predestinação. Eu creio que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu sou batista mesmo. Aí eu não sou Sim, arminiano, não. independente da obra. A obra seria só o galardão. Não, Alan. É impossível quem teve um verdadeiro encontro com Cristo não buscar a santificação. É impossível. Isso é verdade. É impossível. Então eu não creio em desviado. Eu creio que tem gente que converteu e gente que nunca se converteu. Digamos assim, existem frequentadores de igreja, mas que nunca se converteram, Nunca se nunca converteram, nunca tiveram uma tinham uma experiência verdadeira. transformação, né? Porque realmente, quando você literalmente bebe da água da vida, você não vai querer outra coisa, é incompatível, ambientes que não te cabem mais, atitudes que não convêm, que não, né? A graça de Deus, o Espírito Santo é irresistível. É, É exatamente. irresistível. Assim, não dá para deixá-lo mais, né? É uma coisa que Não dá. não consegue mais viver sem. E aceitei Cristo, converti, o que eu vou fazer? Agora entro na igreja. Grande é este mistério, me refiro a Cristo e à igreja. Então o que eu creio? Eu creio que o crente, o lugar de crente é na igreja. Mas eu tive uma decepção, não sei o que, ppp. Cara, se você é de Jesus, então você luta pela igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Então você busca a igreja, então você serve a igreja. Mas o pastor, mas eu não sei o que. Então você está olhando para Cristo ou você está olhando para. Porque defeito e problemas vai ter em tudo quanto é lugar. O problema é quando a gente deixa de olhar para Cristo e entender que a obra que Cristo faz no mundo é através da igreja. É através da igreja. Então a igreja é de Cristo. Então nós devemos buscar a igreja. Nós devemos lutar pela igreja. Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. E ele morreu pela igreja. Porque se nós somos a igreja, então ele morreu pela igreja. Mas a igreja sou eu. Não, a igreja não é você. Não sou só eu. Eu sou uma testemunha da igreja. Eu sou um membro da igreja. Mas a igreja é a reunião dos santos. É a reunião do povo de Deus. Eu faço parte dessa igreja. Eu sou um pastor, eu sou um membro desta igreja. Então, cada um de nós, com a cooperação de todas as juntas, proporciona o crescimento da igreja. Então, não sou só eu. Eu tenho uma missão. A minha missão é terrível, é cansativa, é enfadonha, é difícil, é complicada. Mas Deus vai me dando graça todos os dias. E assim também eu espero que seja com todos os crentes. Vou mudar a vida de todo mundo? Não. Vou conseguir ajudar todo mundo? Não. Vou agradar todo mundo? Não. Quem agrada é Cristo e nem ele conseguiu agradar todo mundo. Então eu tenho uma missão e a minha missão é viver na igreja de Cristo Jesus. Então eu creio na igreja, creio que a igreja é a voz profética, é a voz histórica, é a voz de Deus no mundo. Eu creio que quando a pessoa vem na igreja, ela tem uma experiência do céu na vida dela. Eu creio assim. Eu creio que a oportunidade que a gente tem de todos os domingos é estar lá dentro da igreja, não permitir ficar falando mal de ninguém, mas é fazer com que a pessoa que entre lá ela tenha um lampejo de uma luz que brilha no meio das trevas. Então ali ela tem um lampejo do céu. Experimente o céu ali no coração dela naquele momento. A missão primordial da igreja é converter pessoas, fazer com que pessoas deixem de pecar. É isso para mim o papel principal da igreja. Por isso a igreja precisa ser transparente, a igreja precisa prestar relatório, o pastor precisa prestar relatório e todos os crentes têm que prestar relatório também na igreja. Todos, 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 todos. Porque a igreja somos nós, não é um. Quando eu fui iniciar a igreja, como que a gente inicia uma igreja? A gente inicia com outra igreja. Fui procurar outros pastores. Estou querendo plantar uma igreja lá. Aí ele olhou e falou assim, não, vai lá, Carlinhos, vou te apoiar. Amém. Foi, me deu o apoio que era possível ser dado, entendeu?
a gente se encontrava, a gente começou e a igreja começou. Tá lá, tem um patrimônio, o patrimônio é o de menos, o mais importante são as pessoas, tá lá. Foi através dessa igreja que enviou missionários, tem missionário na China. Como é que aconteceu essas coisas? Milagre de Deus. Sim. É, eu vejo a metáfora da igreja como, né, Deus, uma grande luz, né? E quando a gente está em egrégora e está junto, a gente ilumina forte e depois cada um vai levando essa luz e multiplicando, e multiplicando, e multiplicando. Mas a gente precisa estar se reunindo para estar se reabastecendo e levando novamente essas luzes. Porque com o tempo, uma luz sozinha, ela pode se enfraquecer. Então, a gente tem que estar sempre juntos para estar se reabastecendo, né? Eu acho que é Atos 2 uma tem. das funções da igreja, né? Atos 2 e permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir dos pão e nas orações. Então, Atos Sim. 2 essa é a experiência. Doutrina das últimas coisas é a escatologia. Cristo vai voltar. Então, a revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse 1. Arrebatamento da igreja, pastor, vai acontecer? Vai acontecer. Está na Bíblia, vai acontecer. Quando vai ser? Não sei. Tem como prever isso? Não. Quem prevê é anátema. Foge. Tem que se arrepender. Cristo um dia vai julgar todos e vai banir a morte, vai banir todas as coisas. Apocalipse 21. Sim, vai tudo ser lançado no fogo do inferno. Vai ser aniquilamento total? Não, não é aniquilamento total. O sofrimento eterno sem Deus. A grande tribulação, pastor, vai acontecer? Eu acho que a grande tribulação já está ocorrendo, já está acontecendo. Eu não sou nem pré, nem pós, nem mid tribulacionista. Milênio, pastor, como que vai acontecer o milênio? Eu também não sou milenista, eu sou amilenista. Eu acredito que Cristo já está reinando, não acredito que ele vai vir para reinar e depois vai ressuscitar e depois... Não, acredito que o que ele tem para acontecer é o fim, entendeu? Eu creio assim. Eu creio Apocalipse, eu creio Mateus 24, entendeu? Quando vocês ouvirem, essas coisas estão acontecendo. Então, você tem que estar ali, ó, 24, Mateus 24, 25. Então você tem que estar com a sua candeia acesa, entendeu? Então você tem que estar alerta e vigilante. O noivo está voltando. Quando ele vier, vai acontecer a festa das núpcias, nós vamos morar no céu. Quem não tiver com Cristo vai, infelizmente, para o inferno. Ah, mas vai ter o milênio. Irmão, o milênio já está aí, cara. Já estamos com Cristo. Pastor, e a besta? E o anticristo, pastor? Já tiveram vários anticristos. Vai ter um outro anticristo. Todo dia aparece um outro anticristo. O que é anticristo? É anticristo, é anti-Deus, anti a palavra. A gente já está vivendo esse domínio, esse inferno, esse maluquice. O povo querendo viver sem Deus, o povo querendo subverter. Eu fico vendo minhas filhas e eu tento orientá-las e falar para elas, ó, esse pessoal com confusão sexual é pessoal com confusão com Deus, porque quando você se aproxima de Deus, acaba essas confusões, homem é homem, mulher é mulher, entendeu? Essas coisas desses pastores agora aí, ai, pastor não sei o que, porque Deus aboliu o homossexualismo, não sei o que. Não, cara, quando você se aproxima de Deus, Deus vai te mostrar que você é homem, que você é mulher, e que você buscando a Deus, você vai viver dentro da vontade de Deus, vai fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O difícil é você se convencer que ela é boa, perfeita e agradável. Esse é que é o difícil. A vontade dele é boa, mas você vai mudar? Metanoia? Rogo-vos, pois, então, que transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então você tem que transformar. Você vai se convencer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E o juízo final, pastor? Ah, o juízo final, amigo, é aquela antiga canção. Quando Deus fizer chamada, lá eu estarei. Ele vai chamar meu nome, eu vou. Vinde, bendito do meu Pai. Esse é o anúncio que eu quero ouvir. Vinde, meu cordeirinho
meu cordeirinho complicado, esse cordeirinho meu, essa minha ovelhinha, vai olhar para mim e falar: Carlos, como você era complicadinho, hein? Mas vem, porque o sangue de Jesus te lavou. O sangue de Jesus te lavou. Não é meu mérito, não é meu. É o sangue de Jesus me lavou. E aí nós viveremos num perfeito estado. Apocalipse 21. E lá não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem ranger de dente. E ali vai ser a mansão eterna, o reino celestial. E a Nova Jerusalém estará entre eles, e eles serão dele, e vamos adorar eternamente o Pai e viveremos com ele para todo sempre. Você é pré-milenista, pastor? Não. Você é pós-tribulacionista, pastor? Não. Já fui pré-milenista, hoje eu não sou mais não, hoje eu sou amilenista. Acho que faz muito mais sentido, muito mais coerência para mim o amilenismo. Bibliologia, eu não vou gastar muito tempo aqui, mas isso aqui é o curso todo, né? Já falamos sobre tudo isso. E aqui então está entregue teologia sistemática, história dos batistas e a teologia sistemática. Correto? Muito bom. Posto agora, amanhã já posto a aula, tá certo? E que Deus nos abençoe. Semana que vem a gente se encontra então na quinta-feira, tá bom? Última aula. Nós vamos falar sobre seitas e heresias, tá bom? Ótimo. E aí vocês se preparem que aí em fevereiro eu abro as matrículas para o módulo 2, para o ano que vem vocês fazerem módulo 2, o curso aí é mais aprofundado, né? Mas em janeiro eu vou estar lançando esse meu curso aí de filosofia da religião. Nossa luta contra o marxismo cultural. Então a gente vai trabalhar bastante nisso daí. Estou preparando esse curso aí, vai ser um curso. Eu estou tentando fazer ele com 12. Vamos ver se eu consigo fazer ele com 12 É anos. bom. 12 Eu horas. acho que um pré-requisito bom é assistir o filme lá. Eles estão no meio de nós. Aí assistir o filme, aí pode fazer o curso. Você assistiu? É excelente. Fantástico, né? Eu passei para minha mãe, mas acho que ela não assistiu ainda não, mas meu tio assistiu. E meu tio, ele é extremamente católico, mas ele fala, esse Papa não me representa, ele é um socialista não sei o quê, né, falando assim. E eu falei, é bem por aí mesmo, esse pessoal aí veio da teologia da libertação há um bom tempo e estão aí no poder. E ainda eu falei para ele, não sei se você lembra ainda, o Lula, quando preso, quando ele conseguiu um habeas corpus, a primeira coisa que ele fez, correu, foi lá no Vaticano reunir com o Papa. Exatamente. Ele está alerta, ou seja, aí ele fala, olha, tem uma boa parte da Igreja Católica que estão junto com os crentes aí, ele respeita os crentes assim, né, ele é muito católico, não vou sair da minha religião não, eu sou católico, qualquer coisa assim, mas ele está em alerta, meu tio, ele acho muito bom, uma verdadeira aula de história, muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Isso É aí isso. então. Deus abençoe, fique com Deus. Até quinta que vem então, tá bom? Até. Abraço, Alano. Um abraço. Fica com Deus.